Sejam muito bem-vindos ao Farol Podcast. Meu nome é Caio. Meu nome é Gabriel. Eu sou o Marcelo. Somos três amigos que se reúnem semanalmente para fazer grandes perguntas e tentar respondê-las. Essa semana, a gente vai tentar tratar do tema de religião. Então a pergunta é: o que é religião? E a ideia é tentar gerar uma conversa que consiga trazer aí umas reflexões interessantes para você que está ouvindo e que consiga potencialmente mudar a maneira como você pensa sobre algum determinado assunto, algum comportamento que você tenha, tentar melhorar aí as nossas vidas por meio de diálogos. Então vamos lá. Religião. A gente começa normalmente os nossos episódios aqui tentando responder a pergunta do que é o nosso tema, que é religião. A gente vai desenvolver uma conversa a partir disso e no final a gente vai retomar e responder a pergunta com base no que a gente conversou. Exato. Então vamos lá. Quem quer começar falando sobre religião? E mais importante, quem começar falando a importância. Por que a gente está falando sobre religião? Sim, porque é um tema tão importante para o nosso... Um dos fundamentais, talvez, para o nosso projeto. Maravilha. Pelos olhares aqui que eu já estava recebendo, eu acho que eu posso começar. A importância da religião vem de onde? Primeiro a gente tem que definir o que é religião e por que ela foi um fator definidor em toda civilização que você imagina começou a partir da religião. Na verdade, dois elementos: religião e literatura. Você tem que ter uma explicação de por que de por que as coisas existem, por assim dizer, e você tem que ter a história de um povo que ele conta sobre si mesmo, né? E isso tende a ser a fundamentação do código legal, do código social, da forma como as famílias se organizam. Tudo isso vem de um código religioso. Por quê? Porque você está justamente buscando essas coisas a partir de uma autoridade que está acima da própria sociedade. A sociedade ela não pode delinear essas coisas a partir dela mesma, porque ela tem consciência da sua própria mutabilidade. Então, para que você tenha alguma estabilidade sobre as regras da sociedade, ela tem que vir de uma base metafísica. Essa é uma definição que vem um pouco de Eric Voegelin, de Olavo de Carvalho. Agora, uma que eu pessoalmente gosto bastante também é a definição de São Tomás de Aquino. Olha ele lá de novo. Que é a religião, ela é uma virtude baseada na justiça, né? Então você tem, a partir do momento que você reconhece a existência de uma causa primeira, a qual se designa Deus, ou uma divindade, né? um princípio que sustenta o universo em existência, cria-se a necessidade de tratá-la de acordo com a dignidade que essa posição ontológica exige, né? E a partir disso você vai ter as diferentes formas de se relacionar com essa base ontológica, que são justamente as diferentes práticas religiosas. Certo. Essa é uma definição de religião. Acho bom a gente falar. Quem daqui é uma pessoa religiosa? Quem? Quem daqui é pessoa religiosa? Não sei. Você é? Cara, Sem entrar tanto em intimidades, mas assim, pra gente ter uma ideia de nossos contextos, né? Isso. De onde que a gente vem. Porque existe uma diferença entre religiosidade e espiritualidade. Sim. O conceito que o Kiesel ele trouxe pra gente é um conceito de origem metafísica da sociedade por base de princípios maiores que vem normalmente de uma mitologia que é explorada pelos povos e depois disseminada por meio de uma doutrina, que aí vira instituição religiosa. Sim. Há pessoas que vão entrar em contato com visões diferentes e vão entender que se a gente não consegue como sociedade desenvolver essas normas sem a base metafísica ou não, mas sem querer entrar nessa polêmica toda, eu acho que é muito interessante o que você falou, acho que fez bastante sentido. E o meu contexto é de uma pessoa que... Eu sou uma pessoa mais espiritual do que religiosa, porque religiosidade significa você estar dentro de uma determinada doutrina que possui determinados rituais, possui certas normas, que estão fundamentadas na crença. Então a religião não é apenas a fé, que é um componente da religião, no meu entendimento, é um ato da religiosidade, é o ato da fé, mas é também o segmento. Então a prática cotidiana
dos ritos, de todas essas normas e a fidelidade com isso. Então eu, por exemplo, sou uma pessoa mais espiritual, porque eu tenho minhas crenças divinas e transcendentais, mas eu não sigo uma religião específica. Uhum. Você quer Eu sou falar um pouco da católico. sua? Desculpa, a gente falou junto. Não, tudo bem. Fala de novo. Eu sou católico. Uhum. E é isso. Também sou católico apostólico romano, famoso ali, o Uhum. cristianismo mais padrão e o mais antigo, de certa forma, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de entender outras religiões e estudar muitas outras religiões, principalmente o budismo, e tentar entender um pouquinho também do Shinto, que é o shintoísmo, que é a religião, é a vertente budista japonesa, porque são os opostos. Uhum. E é uma coisa até que Jung fez um pouquinho, que é entender a religião também você muitas vezes entende o ser humano. Uhum. Porque para mim a religião, até falando também sobre a definição, usando uma frase do Kierkegaard, que ele fala que a religião começa onde a razão encontra seu fim. E acho que para mim essa frase faz muito sentido, é uma boa definição no geral, porque tem realmente vezes que a razão não encontra seu fim. A ciência encontra um fim. E chega no momento que chega na metafísica. É algo além. Está além dos nossos sentidos, que a ciência ela vai muito de coisa do sentido. Se a gente até for pegar um pouquinho, sei lá, física atômica, a gente não está necessariamente vendo o átomo na nossa frente, Uhum. mas a gente está tocando coisas que têm átomos. Não tem como você quantificar uma fé. Não tem como você chegar e falar assim, ah, a morte existe ou não existe. Porque muito também da religião, como a gente também comentou em outros episódios, a religião e a filosofia elas vêm muito de um lugar onde precisamos explicar e entender o mistério final. A última pergunta. Precisamos entender o porquê estamos aqui. Porque se a ciência, na minha visão, se a ciência ajuda a gente a investigar o como, a religião é o porquê. Então, pra mim, seria essa a religião. Então, por mais que eu seja mais católico, eu não vá tanto à igreja, é uma coisa que eu tenho que mudar. Você se diria praticante? Cara, acho que eu tô... Porque tem essa diferença, né? Tem a diferença. Sou um pouquinho mais, que tipo, eu vou mais à igreja do que muitos católicos, que é principalmente aqui o católico de IBGE, que a gente brinca, que se diz católico, mas não vai à igreja há 3, 4 anos. Católico de IBGE é um puta É um puta termo. Não se confessa, tipo, leu a Bíblia mais ou menos. Aprendeu a se chamar de católico e meio que por causa da isso. cultura dos pais ali, o país que é mais, tem uma dominância mais católica. Vou mais, me confesso, etc., mas não numa frequência ideal, por assim dizer, para ser praticante. Mas é a religião que eu mais me identifico, por assim dizer, com coisas que eu mais gosto. Logo depois um pouquinho o budismo, eu acho o budismo bem legal, bem legal. E tem coisas que eles até se conversam. Sim, sim. Um ponto interessante que ele é tocado numa filosofia chamada perennialismo, e no próprio Vaticano II também, é justamente a ideia de que, apesar das diferentes religiões terem diferenças de dogma, de prática, todas elas vêm do mesmo impulso de você estar procurando uma conexão com o divino, né? Sim. A gente precisa de algo a mais. Precisamos. O ser humano, ele sempre começou a ver... Ele não conseguia ter noção do porquê o trovão existia. Então, qual foi a maneira mais lógica? Um Deus. Eu diria que faz sentido também. O que você falou do Kierkegaard, que é onde a razão acaba, Ou encontra seu limite. Eu não ou lembro encontra agora seu se tá. limite. Eu lembro que era uma frase parecida que tinha também. Se eu não me engano, acho que Kant tinha uma visão parecida também. Tinha. Porque para ele meio que explorar a religiosidade para ele era algo que a gente não tem como acessar um mundo natural, a gente não tem como acessar a natureza, né? Isso foi uma polêmica até na época, porque era a época iluminista, né? Sim. Então, onde os grandes filósofos e pensadores da época estavam tentando ali desenvolver meios de chegar até o mundo natural, e o Kant simplesmente chegou e falou, a gente não tem como, porque a gente tem muitos vieses que impedem a gente de chegar até lá, de muito grosso modo falando o que ele estava querendo explicar, né? Sim. E ele falou que se a gente não consegue nem chegar na paisagem que a gente está vendo, imagina Deus. Então, para ele, religião seria realmente aquele tipo de ato de fé mesmo, né? Sim. Então, a fé, ao meu ver, é bom distinguir. A fé, ela me parece mesmo um ato que faz parte de uma religião, que uma religião é um conjunto de muitas coisas, de muitas definições. Sim. Uma delas é espiritualidade, no caso. Outra é metafísica, outra é fé, outra é disciplina. Outra disciplina. Outra é ordem também.
Então, e outra é até mitologia também tá ali dentro. Então, eu acho que existe todo um debate, porque o que você trouxe, por exemplo, o ser humano tinha respostas às quais ele não conseguia responder por métodos naturais, né, que ele não conseguia dar uma resposta com a qual ele pudesse ver. Então, por exemplo, de onde vem a chuva? Como a gente não sabia ainda O rio. de onde vem o rio, então cria-se o deus da chuva, cria-se o deus do rio, e as religiões mais antigas, elas eram muitas vezes religiões xamânicas, ou totêmicas, ou animísticas, normalmente politeístas, Sim. certo? Vários deuses que eram respostas para dilemas que o ser humano tinha no dia a dia, né? E o debate atual a respeito disso é que essa é uma visão que a ciência conseguiu já desmistificar e, portanto, essas religiões não conseguiram seguir ali, não conseguiram bater o teste do tempo, né? Embora exista grande parte disso seja realmente real, eu acho que existe um impulso religioso no ser humano, um impulso espiritual. Muitos pensadores e psicólogos vão debater de onde vem a espiritualidade humana, mas eu acredito que exista esse impulso de espiritualidade no ser humano. Ele quer acreditar em algo que seja além do que ele mesmo é. Sim. E ele necessita disso de certa forma. A gente sempre tá... Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé, nem que seja... Nem que seja todo na mundo ciência, precisa sim. ter fé, nem que seja em si mesmo. Né? Porque o amanhã é sempre uma promessa. Então a nossa ideia de que a gente vai ter um dia amanhã e que a gente vai fazer as coisas que a gente precisa fazer e ter uma vida que a gente acha que mereça ser vivida, sempre vem de um impulso de fé. Nunca vem de um impulso necessariamente racional. Muitas vezes é uma mistura dos dois, mas sempre tem um componente de fé. A gente não é ser estritamente racional. Muito pelo contrário, a gente demorou muito tempo para virar bicho racional, de fato. As ferramentas e os ingredientes da racionalidade sempre estiveram ali desde que a nossa consciência se formou. Sabe-se lá Deus como que isso se formou. Mas o nosso primeiro impulso foi de achar alguma coisa que estava acima da gente para explicar aquilo que a gente não entendia. Eu acho que você tocou num ponto interessante, inclusive, porque eu acho que sim, existe um... No debate atual sobre religião, existe um grande viés iluminista, justamente de falar, não, a razão termina aqui e aqui começa a fé. Quando eu não considero, e também não foi considerado por boa parte da história que essas coisas eram separadas. Já mencionei isso. Não apenas você tem toda uma tradição escolástica e patrística em volta do uso da razão, do discernimento da fé, porque discernimento é uma parte importante, porque para que você tenha fé, você tem que saber o que você está afirmando, né? Lembrando que a fé ela é um ato da vontade que afirma uma realidade do intelecto, né? Você tem uma relação de isto é verdade, portanto vou agir como se fosse. É mais ou menos isso, né? Essa é a fórmula, mais ou menos. Sim, e até falando também sobre patrística e tomista, até conferir aqui o nome certinho. Nomes são difíceis, são muitos nomes. Mas o Gregor Mendel, que é o pai da genética, ele era tomista. Ele era um monge tomista. Copérnico, que fez o sistema solar, ele era um monge cristão. Niels Bohr, que é o cara que é um dos fundadores da física quântica e que meio que ele foi um dos pensadores que estruturou o átomo como ele é, como teorizou o átomo como ele é. Ele era luterano, se eu não me engano. Se não me engano, o Lamaitre do Big Bang também era. Também. Einstein era judeu praticante também. Sim. E então, Newton escreveu mais sobre teologia e fé do que ciência. Sim. Então, a ciência e a religião sempre andaram muito juntas ali, junto também com a filosofia. Sempre foi uma tríade em si. Eu diria que muito do que ocorre no debate público a respeito de temas religiosos parte dessas pressuposições iluministas, de que o período da fé precisava ser abandonado para a gente focar no período da razão, porque as novas ciências estavam emergindo e a gente precisava de uma filosofia que acompanhasse esse desenvolvimento, focando ali no mundo natural, ao invés de um mundo transcendental.
naquilo que a gente poderia ver e argumentar, mas até mesmo alguns iluministas usavam certos argumentos para justificar a existência de um ser divino como Descartes, por exemplo. Os racionalistas, enquanto que os empiristas, que é de onde muitas das tradições científicas que a gente tem surgiram, argumentavam no lado oposto, de que, bem, eu consigo apenas acreditar naquilo que eu consigo ver. Se eu não consigo ver e não consigo provar a existência de um Deus vendo ele na minha frente, então ele não existe. Você não tem métodos... Ou pelo menos eu não sei que ele existe, e como eu não sei que ele existe, ele fica num campo que a gente não vai trazer aqui nem para filosofia, nem para ciência. Sim. E esse foi essa... E eu acho que isso vem de um certo mal entendimento dessa relação, porque tem muitas pessoas que não sabem o quanto que as crenças religiosas impactaram o desenvolvimento daquilo que a gente chama de ciência. As pessoas acreditam que a ciência surgiu como se fosse uma flor brotando como se fosse aquele pé de feijão que leva o João Pro gigante. pro gigante. Sim, como uma lótus, né? Surgiu no meio do Surgiu lodo do ali. nada. Surgiu do nada. Exato. Como se fosse assim, uma galera resolveu começar a pensar. Entendeu? E tiveram os expoentes dos pensamentos científicos, mas um dos maiores expoentes daquilo que a gente chama de ciência, que era Aristóteles, era um cara extremamente religioso. Ele tinha uma religião politeísta. Sim. Mas isso era a crença do tempo. Só que aí é que tá. O que é a crença do tempo, né? E como que a crença do tempo influencia? Porque a pessoa fala, não, o que eu tenho na verdade não é uma fé da ciência, porque a ciência ela já se comprovou várias vezes, portanto eu sei que ela funciona. Os métodos científicos funcionam porque a gente teve várias descobertas científicas. Tá, mas no início alguém tinha que ter fé. Porque a ciência tem uma crença por trás dela que é melhor saber do que não saber, e é preferível saber a verdade do que saber a mentira. E outra coisa. E isso dificilmente você encontra esse tipo de pressuposição em algo que não seja um pensamento religioso, porque é um pensamento quase até metafísico. Sim. É um pensamento que fala, existe uma realidade e eu tenho um certo domínio sobre essa realidade ao ponto de conseguir encontrar aquilo que é real e aquilo que não é real. E com certas ferramentas específicas eu consigo descobrir uma verdade. Sim. Não é muito, assim, isso vem de certos pensamentos religiosos. Tudo que a gente chama por ciência, qualquer prática científica que a gente tem hoje em dia veio de uma prática esotérica, completamente esotérica. É isso que psicólogos que vão estudar o fenômeno da religiosidade vão mostrar pra gente. Então o Jung, ele desenvolveu toda uma sequência histórica da qual a alquimia, que era uma doutrina e uma disciplina antiga que falava que a gente poderia transformar certos compostos em outros, transformar chumbo em ouro, achar o elixir da imortalidade. Obviamente isso não existe de maneira que a gente consiga usar, né? Transformar algo em ouro, nada disso. Mas as disciplinas alquímicas, elas se transformaram na química. Sim. Porque o Jung, ele vai falar pra gente que a gente tem um consciente e um inconsciente. E ele ainda vai adicionar uma camada coletiva para esse inconsciente aí, que eu não preciso me delongar aqui nisso. Mas ele vai falar pra gente que o nosso conhecimento, ele começa por meio de... ele é revelado por meio de sonhos. Freud, até certa maneira, acredita nisso, até certo ponto acreditava nisso. E Jung vai expandir isso, ele vai falar. A gente começa a desenvolver crenças em sonhos de maneira inconsciente. Então a gente tem um sonho, esse sonho tem um conteúdo, esse conteúdo está querendo explicar algo pra gente que a gente não tem noção ainda. Depois a gente começa a formular isso. Então do sonho vai para a poesia, da poesia vai para a literatura, da literatura vai para um texto, até chegar numa dissertação. A dissertação científico-técnica é o último nível de você conseguir trazer aquilo para o chão. Aquilo que está no mundo ali das ideias, dos sonhos e tudo mais, de você trazer a abstração para o terreno, de certa forma. E isso acontece em nível individual e acontece no nível de sociedade. Então a alquimia era o sonho que deu origem à química. A astrologia era o sonho que deu origem à astronomia. E assim por diante. Não tem nenhuma disciplina científica que não tenha uma base esotérica e religiosa por trás dela. Então a relação entre os dois é muito mais profunda do que a gente costuma imaginar. Então a religiosidade não pode ser encarada como algo apenas como uma antiguidade. Mesmo que essas práticas podem ser, mas ninguém é alquimista mais, mas ninguém é astrólogo mais, mas ninguém precisa acreditar nessas coisas. Não necessariamente precisa acreditar. Mas foi aquilo que te concebeu esse pensamento moderno que a gente tem.
Sim. E falando até, abrindo um parênteses, sobre a alquimia e usando esse tópico que você trouxe. Muito da alquimia não era nem apenas de fazer poções e procurar maneiras de você transmutar algo em outra coisa. Então, transmutar o chumbo, mudar ele, transformar ele em ouro. Mas muito da alquimia também falava sobre uma transformação em si. Que é a grande ideia da pedra filosofal, que é a pedra que Harry Potter, todo mundo já viu, ou grande parte das pessoas já viram, que era a pedra que transformava qualquer coisa em ouro. Era um processo alquímico, que o Jung também adaptou como um processo psicológico, que você purifica algo a ponto dele se tornar ouro, que é um metal, ao mesmo tempo, muito valioso, ele também é muito maleável, que com uma pequena pedrinha de ouro você pode fazer muitas coisas porque ele se expande. E ele é muito puro, ele é muito bonito, ele brilha, ele é uma cor viva, que é o amarelo, que muitas vezes também é remetido à alegria. E são vários pequenos processos que você tem até isso, para chegar à pedra filosofal. E eu vejo muitos também na religião. Porque a grande parte das religiões, principalmente as que são vigentes hoje em dia, sejam as de matriz africana, seja o catolicismo, o cristianismo, seja as diversas vertentes do budismo, do hinduísmo, muitas das religiões eles falam sobre a pessoa tentar ser algo a mais. Sobre por meio de alguns dogmas, de algumas práticas, de uma fé em um transcendente, você conseguir melhorar um pouquinho. Então você olhar para uma divindade, falar assim, eu não irei chegar ali, mas eu posso tentar ser algo melhor, eu posso tentar ser melhor, eu posso me transformar em ouro, ou chegar próximo disso, porque é mais fácil. É melhor para minha vida eu pelo menos tentar chegar em sem ouro do que me contentar com um chumbo. O Jung ele vai usar muito o conceito da Konjunktio, que é o conceito de conjunção de opostos. Então, opostos dentro da natureza humana, dentro da natureza exterior, então, assim, o reino abstrato e o reino material. Então, ele vai falar que existe essa conjunção, não vou me delongar nisso, mas ele... O que isso mostra pra gente? Eu queria tomar um filme do Harry Potter, porque, assim, por que ninguém mais é alquimista, então a gente não precisa mais dessa prática? Realmente não precisa, porque não vai dar nenhum conhecimento científico pra gente, de fato. A gente é grato pelo fato dela ter existido pra gente conseguir chegar na química, mas a gente usa os processos químicos agora pra falar de ciência, mas ninguém mais é alquimista. Então por que você tá indo fanático ver um filme de Harry Potter que fala sobre uma busca por uma pedra filosofal? Mas eu não tô indo pela pedra, eu tô indo pela toda aquela história. E aquela história é o que? Ciência? É uma história de magia. Por que a gente gosta tanto de fantasia? Porque o que me dá uma certa noção da importância da religiosidade e por que é tão importante a gente evitar esse tipo de desconsideração rápida e fácil e supérflua sobre a religião como sendo apenas um monte de misticismo que não tem nada a ver com a realidade, é o fato de que todo mundo ainda busca um pouquinho de fantasia para si mesmo no dia a dia. Mas eu sei que é uma fantasia. Sim, mas você acredita nisso a ponto de brigar quando uma pessoa fala que não gosta do mesmo filme que você gosta. Você tem uma suspensão de descrença grande o bastante para aceitar que aquilo aconteceu. De onde vem a suspensão de descrença que faz você aceitar que num filme as leis da física e da química podem ser quebradas, entendeu? Sim. É esse impulso de espiritualidade que o ser humano tem e que ainda está com a gente. Então, o mundo da ciência ele é muito bom para a gente explicar fatos. E o mundo da religiosidade é muito importante para a gente poder explicar símbolos. Aquilo do que importa, né? Então, assim, o fato é uma coisa. Então, assim, nisso a ciência, ao meu ver, ela é suprema nesse sentido. Ela vai explicar como que as leis da física ocorrem, como que esse copo de vidro é um copo de vidro que veio parar na minha mão aqui. Como essa água esquentou. Como que essa água está aqui nesse copo, do que é composta essa água, do que é composto esse copo, enfim, todos esses processos. E existe um mundo mais simbólico, que é por que eu estou bebendo isso daqui? Necessidades fisiológicas. Não. Vamos lá. Por que eu estou vivendo? Aí você entra num campo mais religioso, mais metafórico, mais simbólico. Não dá para dissociar uma coisa. Eles estão misturados, de certa forma. E existem esses símbolos que ficam voltando em filmes, em séries, em coisas. Toda essa necessidade de espiritualidade que a gente tem, que hoje em dia existe um debate muito grande acerca disso, porque os pensadores mais ateístas modernos, eles vão falar pra gente que o impulso do ser humano de explicar a chuva com o Deus da chuva, por exemplo,
é, na verdade, um processo que ele é parasitário, né? Então, assim, depois que... Grande parte dessa discussão entre religião e ciência aconteceu depois que Darwin descobriu a teoria da evolução. Sim. Porque daí meio que virou aquela coisa de meio que, por exemplo, no contexto católico, a Bíblia não importa mais, a gente tem Darwin agora para explicar pra gente como que as coisas vieram a acontecer, então meio que joga o livro de Gênesis no lixo e depois a gente não precisa mais pensar a respeito dessas coisas, né? E eu só estou dando esse exemplo porque é o seguinte, os ateus contemporâneos, eles precisam explicar o fato de a gente ter esse impulso por espiritualidade. Porque se os processos evolutivos significam uma adaptação, se eu estou me adaptando à realidade, então o que explica a gente ainda ter um impulso religioso? Sim. O que explica a gente ter um impulso religioso até hoje? E a resposta deles é, muito grosso modo, a resposta de muitos deles, Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, que são os ateístas contemporâneos que formaram a cabeça de muitas pessoas, né? É basicamente um sistema parasitário da natureza humana, de querer acreditar em algo a mais. Eles pegam certas características do ser humano, como, por exemplo, imagina que você está caminhando num beco escuro à noite e você ouve um barulho, e você olha para trás e você acha que tem alguém ali e você sai correndo. Não tinha ninguém. Mas foi melhor você ter corrido, porque se tivesse alguém mesmo, era bom você correr. Então, às vezes, o seu cérebro vai formar figuras onde elas não existem para você poder sobreviver. Então, você está andando num beco escuro, é melhor você imaginar que tem alguém ali onde você não consegue ver, né? Porque daí você se protege, né? Eu andando na floresta de dia é uma coisa, eu andando na floresta de noite é outra. Eu preciso realmente imaginar que tem algum perigo, porque daí eu me protejo mais, porque eu não consigo enxergar. Sim. Eles vão falar que a religião não é uma adaptação do ser humano. Eles falam que é um vício desse sistema, de imaginar coisas onde elas não precisam existir. Essa é a resposta ateísta contemporânea. E a resposta de alguns pensadores contemporâneos, em resposta a isso, é falar algo diferente. É falar assim, não, na verdade, existem evidências, emprestando da própria ciência, existem evidências de que pessoas religiosas, elas têm um senso de altruísmo maior, elas têm um senso de uma crença maior em si mesmo e nos outros, elas são melhores vizinhos, literalmente melhores vizinhos, elas são pessoas mais caridosas, e que a religião é como se fosse uma tecnologia que permitiu ao ser humano ficar junto. Não existe nada que una mais o ser humano do que religião. Eles foram comparar, tem estudos comparativos de certos grupos, acho que lá nos Estados Unidos, mas aconteceu ao longo do mundo inteiro. Pessoas que se uniram para formar grupos políticos e reivindicar algum tipo de ideia. Então, grupos políticos reivindicando direitos. Quando esses grupos eram formados apenas por ideias políticas, eles não duravam muito tempo. Eles ficavam alguns anos ali e depois eles acabavam. Quando esses grupos eram formados por uma ideia religiosa por trás deles, eles ficavam juntos por décadas e não se dissolviam. Que a religiosidade existe sim um motivo, então está acontecendo esse debate atualmente. Como que está sendo pensado a religião atualmente em muitos âmbitos científicos? Existem psicólogos como Jung trazendo, olha, a gente esqueceu esse componente importante do nosso ser, que é a religiosidade, e a gente não consegue mais dar um sentido para a nossa vida. Por isso que a gente está perdido, a gente perdeu esse componente religioso importante. É por isso que agora tem um monte de gente com crise de saúde mental nesse sentido, porque, de novo, né, aquela coisa que eu já expliquei até em outros episódios aqui do Farol, que a gente matou os deuses que estavam no exterior com a ciência, e agora eles vieram para dentro da gente e eles estão ali tentando sair, e eles saem por meio dessas espiritualidades de filmes, de séries, de coisas, de símbolos que a gente gosta de ir atrás. Então tem tudo isso. Então tem esse debate. É um vício de sistemas que a gente tem, na verdade é uma tecnologia que conseguiu fazer com que a gente estivesse junto e ainda tem um propósito social muito importante. E, enfim, eu sinto que você tem algo para falar. Não, eu acho que uma coisa que você tocou que eu acho que é importante dizer também é a própria narrativa de o homem não conseguia explicar a chuva, então ele inventou um deus da chuva para explicar a chuva, ela exclui, né, ou falha em considerar, a meu ver, a possibilidade de que o homem estava tentando explicar Deus e tentou explicar Deus através da chuva. Numa operação inversa. Porque justamente a imanência dos deuses pré-abraâmicos, ela era muito mais uma percepção do homem da dependência que ele tinha da natureza do que uma necessidade de explicar fenômenos físicos. Cara, se não chover, eu morro de sede.
Se a terra não der o seu fruto, eu morro de fome. Eu dependo destas coisas. E eu tenho uma relação, então, com algo que é maior que eu e do qual eu sou dependente. E essa é uma relação que é o princípio de um pensamento religioso. O que difere, né, esse pensamento do pensamento das religiões abraâmicas, né, então islamismo, judaísmo e cristianismo em geral, né, mas começou claramente com o judaísmo, é justamente a ideia de um Deus que está acima da natureza. E com isso ocorre o que o Eric Fagin chama de um salto no ser. A ideia de um Deus transcendente ao invés de imanente, né, e moralmente perfeito, que é uma coisa, inclusive, que aparece no Oriente, através do judaísmo, e no Ocidente, através da filosofia grega, ela muda muitas coisas. Muda a nossa relação com a natureza e permite o pensamento científico para começo de conversa. Porque a partir do momento que a gente entende a natureza como algo criado por Deus, mas não como Deus propriamente, ela se torna passiva de compreensão. Porque o conhecimento científico se difere de outras formas de conhecimento justamente porque ele não é algo que você alcança, mas é algo que é dado para você. É um conhecimento que é detido pelo próprio objeto de estudo. Ao contrário, por exemplo, a gravidade não se revelou para Newton. Newton a descobriu. Mas você não tem como descobrir Deus. Né? Supondo que ele exista, é ele que vai descer até você porque ele está partindo do plano transcendente para o plano imanente. Isso também, usando o que vocês dois falaram, que me veio à cabeça também, que é algo que eu sempre levo um pouquinho comigo. Que eu... É uma coisa também que a gente vai talvez mencione no episódio de ciências, que depois vai ter logo em seguida desse. Que é... A ciência, assim como a religião, ela demanda muita humildade. Porque eu vejo um erro nos cientistas atuais também. Ou pessoas que gostam muito da ciência. Como tratam ela como religião porque ela é imutável. Assim como Deus é imutável. Tem diversas questões sobre isso, mas no geral Deus é imutável. E a ciência está nesse mesmo patamar. Sendo que a ciência ela é para ser testada. Se não fosse por Copérnico, a gente teria um sistema completamente diferente. Isso foi uma polêmica muito grande na época. Como assim a Terra não é o centro do mundo? Como assim existe uma estrela, que a gente achava que era só uma mini-lua, que é o centro? E isso tudo caiu por terra e foram surgindo várias outras coisas porque a ciência ela sempre se testa. Então você precisa ter uma humildade para saber que o conhecimento que você tem hoje irá mudar porque sempre está sendo testado. Porque vem outros cientistas e outras cabeças que às vezes... Cara, sabe que Newton imaginava que ia surgir ciência atômica? Eis a questão. E surgiu. Genética, por aí vai. Que Darwin ia ter a questão de genética. Está muito a fundo, anos depois. Então sempre vai estar surgindo um conhecimento novo que vai sobrepor o outro. Que é um pouquinho diferente da humildade que se encontra na religião. Que o Kiso acabou de falar. Existe algo além. Mano, existe um topo. Existe um sol maior do que todos. E, cara, eu já conversei com pessoas de diversas religiões diferentes. A gente já conheceu templos diferentes também de outras religiões. Já estudei, mano, perguntei para diversos especialistas nessas religiões. Em todas elas sempre bate muito uma tecla da humildade. Assim, você é um ser humano falho. Não importa qual religião você seja. Você não consegue descobrir tudo. Você não consegue descobrir tudo. E sempre vai ter algo a mais. E você tem um tempo finito. A sua morte vai chegar e você vai ter o além. Você vai ter um pós-vida que você vai descobrir outras coisas também nesse pós-vida. Então tenha humildade para saber que você não sabe de tudo. E que você vem ao culto. Você segue símbolos que não são mutáveis. Que você tem práticas e dogmas que te fazem você ser uma pessoa melhor. Então você reza, você tem paciência, você acredita em um ciclo de equilíbrio, como por exemplo no budismo, você tem espíritos que estão acima de você num pós-vida, como por exemplo nas religiões como matrizes africanas ou espiritismo, que eles estão ali para te guiar e para te ajudar. Porque você não consegue entender com plenitude toda essa realidade material. É uma humildade diferente, só que ambos têm essa humildade, e isso também agora, talvez um tópico um pouco mais polêmico.
tanto os seguidores muito fervorosos da religião quanto da ciência, muitas vezes esquecem um pouquinho dessa humildade. Eles são bem parecidos. Sim. Eles são bem parecidos. É como se fosse... Um trata a religião como ciência e outro trata a religião como uma ferramenta que Exato. pode usar também. E no final eles são uma moeda com lados diferentes. Um é cara e outro é coroa. Porque são humildade. Os dois necessitam ter uma humildade. Só que os pontos são muito diferentes. É uma humildade que eu sou ignorante porque vai ter novos conhecimentos acima, e o outro, eu sou ignorante porque tem algo muito acima de mim. E eu preciso tentar chegar nesse algo. Tem uma tensão muito grande entre essa noção de que o conhecimento religioso ele é imutável e o conhecimento científico ele é totalmente mutável. Ele vive por ser mutável, né? Então, existe essa tensão. Eu vejo pessoas que têm uma dificuldade de compreender isso, mas como você falou, é um movimento às vezes de humildade no reconhecimento da fragilidade do conhecimento humano e até os limites onde ele pode alcançar, que como o Kierkegaard falava dos limites da razão, né? Exato. Eu acho que faz total sentido. Faz. E eu tava até pensando também na definição da frase para o episódio de ciências, que era sobre arrogância. Que a ciência ensina o homem a não ser arrogante. Mas pensando agora, enquanto a gente conversa, a religião também faz isso. De formas diferentes, né? De formas diferentes. E assim, a gente também tem que levar em consideração que passou do prazo, já passou do tempo da gente considerar certas questões com mais seriedade. Então, assim, vamos pegar a Bíblia como exemplo. Ficou até animado aí, né? A orelhinha aqui, ó. Vamos pegar a Bíblia, por exemplo. O livro de Gênesis é uma besteira, porque primeiro que ele nem fala dos dinossauros, entendeu? Então, como que eu vou... Como eu vou prestar atenção se não tem dinossauro, pô? Como assim não tem? Não é nem de prestar atenção, da questão Não, de sim, não ter tô na história, zoando. né? Mas ele como assim, o homem que foi criado, a mulher que veio da costela e não sei o que, isso daí não tem nada a ver com o que a gente conhece por ciência, mas a gente já definiu que não é ciência. A gente definiu que é religião. Mas é um conhecimento imutável. Sim, mas eu fui uma vez com vocês dois. A gente foi no Mosteiro de São Bento. Mosteiro de São Bento. E a gente foi conversar com o reitor. Isso, o reitor da universidade, que é o Dom Camilo. Isso, a gente foi conversar com ele uns anos atrás, foi 2023, eu acho, porque eu tava com certas curiosidades a respeito de religião, e eu gosto de conversar com várias pessoas de outros templos diferentes, de outras crenças diferentes. Eu gosto de visitar os templos das diversas religiões e conhecer o que as pessoas pensam. E eu tava conversando com essa figura que é o reitor, o Dom Camilo, que foi um cara que atendeu a gente muito bem. Sim. Eu lembro que a gente fez algumas perguntas que a gente estava com dúvida em relação a qual que é a crença que ele tinha e qual é como que funciona, por exemplo, como funciona a crença católica no geral, né? E eu perguntei a respeito das histórias que estão na Bíblia, se ele interpretava tudo que acontecia na Bíblia de maneira literal ou simbólica, né? Porque você não interpreta um único texto de uma única forma. Então, e ele falou para mim algo muito importante que eu lembro até hoje, que é, pra gente, a única história que tem que ser real é a da ressurreição de Cristo, dentro do catolicismo. De resto, se a gente descobrir que era tudo símbolo, tudo bem. O importante é que a ressurreição seja o milagre que aconteceu. Se outros milagres aconteceram ou não, está em aberto. Figuras dentro da própria religião católica vão falar sim ou não, parece que não. Mas a ressurreição tem que ser algo que aconteça. Então, pegar o livro de Gênesis e falar isso aqui é besteira e ignorar toda uma religião por completo é algo que uma criança de 15 anos de idade na internet faz. No caso, um jovem de 15 anos de idade. Então, assim, a gente tem que tratar a religião com um pouco de mais seriedade, que é o que eu vejo que falta. Né? Eu vejo que falta. Eu vejo que tem essa espiritualidade retornando de muitas maneiras. Né? Tem muitas pessoas agora entrando em práticas espirituais. E antigamente a gente tinha uma prática espiritual, principalmente aqui, né? A gente tinha uma religião dominante. Cristianismo no geral, seja ele protestante ou católico. E até mesmo antes do protestantismo existir, a gente tinha... Era majoritariamente, especialmente no Brasil, era majoritariamente católico, porque o catolicismo era uma religião até mandatória durante o Império. Sim. Então, assim, a gente agora com esse desaparecimento desses mandamentos obrigatórios, agora as pessoas meio que estão explorando suas espiritualidades de outra maneira, né? Que, de novo, né, aquilo que une as pessoas, no meu entendimento, né, não pode ser ignorado, né?
esse reino simbólico não pode ser ignorado apenas para você viver no mundo dos fatos, né? Sem o reino simbólico, o reino que explica a existência do próprio fato, fica difícil para você justificar a sua própria existência, né? E tem gente que vai falar com uma certa pitada de niilismo, né? Não precisa muito de religião mesmo, porque a gente é poeira cósmica e tá tudo certo. E é engraçado que ele usa a fé que ele tem nas teorias científicas que falam que ele é poeira cósmica. Para falar isso, porque ele não conduziu os experimentos, quem fez isso. Sim. Mas me parece que... E esse... Enfim, você ia falar alguma coisa, pode falar. Não, eu acho que, inclusive, você tocou num ponto interessante, né? Porque Chesterton fala que quando um homem deixa de acreditar em Deus, não é que ele passa a acreditar em nada, mas sim que ele passa a acreditar em qualquer coisa. E é interessante ver realmente, porque a nossa sociedade ela é extremamente secularizada, e como resultado, nós mistificamos por instinto sem reconhecer que estamos mistificando. Então, muito, por exemplo, do discurso científico hoje tem objetivos que são muito místicos, né? Então, por exemplo, não, nós vamos aqui progredir a tecnologia para que possamos transferir as nossas consciências para máquinas e viver de forma imaterial para sempre. Meus parabéns, você é gnóstico. Você é muito crente nisso, Né? você tem uma fé. Não, um dia assim, nós vamos curar todas as doenças, a humanidade vai explorar o cosmos, nós vamos conhecer outros seres que são mais elevados do que nós. Cara, tudo isso é fé. Tudo isso você tá fazendo um discurso mitológico. Você pergunta para uma pessoa que acredite mesmo assim, na questão da ciência, na questão não, nas práticas científicas, né? E de novo, né? Eu acredito que é melhor saber do que não saber. Eu acredito que tem uma verdade, né? E de novo, outra coisa que se sucede dessa crença. A verdade é boa e é bom saber a verdade. Quer dizer que existe bem. Quer dizer que existe mal também. E que existe o bom. Ok, tem bem e mal. O que é bem e o que é mal? A bem é, por exemplo, ter o conhecimento de algo que é verdadeiro. Então, uma mentira é algo errado. Tá. Ok. Então, assassinato é algo errado. Mentira é algo errado. Tá classificado como mal. Verdade é algo bom. Amor é algo bom. Será que a gente consegue estabelecer uma classificação daquilo que é bom e daquilo que é ruim? E onde que você vai chegar no sumo bem e no sumo mal? Cuidado onde você vai, cientificista. Se você subir muito na escala, você vai esbarrar num ser divino, eventualmente. E a ciência moderna está constantemente esbarrando em questões metafísicas, das quais ou ela evita ou ela faz um freestyle meio maluco, assim. Sim, e usando, normalmente, ideias de grandes pensadores que são muito maiores do que nós, meros mortais de menos de 30 anos. Mas, você falando sobre várias espiritualidades, me lembrou a frase tão próxima do Nietzsche e tão conhecida, que é o homem matou Deus. Deus está morto. Deus está morto. E que é erroneamente interpretada, de certa forma, também. Porque ele não fala isso como vitória. Ele fala isso com um certo pesar. E... é um aviso, né? É um certo aviso. Porque ele não era tão ateísta, assim, também. Ninguém tá falando que Nietzsche era cristão. Ele escreveu o Anticristo. Exato, mas... não era tão... Mas até ele batia em todo mundo, tipo... até aí, enfim... O que ele gostava, né? Pré-socráticos mas assim... E de Nietzsche. Exato. Mas finalizando também tudo isso, condensando, porque citar essa frase? Porque o ser humano ele necessita de uma explicação maior. Como também diria Pascal. O ser humano ele é incompleto demais para entender Deus por completo, mas ele é frágil demais também para compreendê-lo. Certo? Não lembro exatamente essa frase ipsis literis, mas esse é o conceito. Que a gente não consegue ter a plenitude de Deus, mas a gente também é frágil demais para deixar de não ter ele. E, linkando com Nietzsche sobre Deus está morto, em algum momento as pessoas vão precisar de algo a mais. Seja ela ciência ou o mundo material. O ser humano ele precisa de uma crença soberana. Ele necessita disso. Como até mesmo os ateístas, os 3 ateístas mais modernos e influentes também falaram. É um vício, uma falha no nosso sistema. Isso daí é que eles estão falando que isso teria que não existir mais. Não existir mais, mas é um vício que, se é um vício, é uma falha no sistema, necessita. Não. É que talvez eu não tenha me explicado bem. Eles não estão argumentando que é bom.
Eles não estão argumentando que precisa estar ali. É um sistema parasitário Parasitário. na visão deles. Então tem que existir. Eles acham que é 100% inequivocamente ruim que isso exista. Mas existe. Não, tudo bem, mas eles estão argumentando Sim, que isso é sim. ruim. Mas... É como se fosse uma aberração da natureza. É uma aberração da natureza que precisa ser extirpada. Por isso que eles estão justificando por que no processo adaptativo do ser humano isso se anexou na gente. Eles não falam que é porque a gente que é um processo adaptativo. Eles falam que precisava não existir mais. Então... Enquanto que quando Nietzsche falou isso, e muitos interpretam como um grito de vitória do Deus está morto, e eu entendo que, tudo bem, ele não gostava de figuras como Jesus Cristo, que ele entendia que fazia parte de uma certa moralidade de escravo, né? A moral dos escravos. Sim. E ele quis reinventar o ser humano porque ele sabia que sem a religião sustentando os nossos valores de o que a nossa vida representa e para onde a gente vai, o que a gente tem que valorizar, porque muitas das religiões fazem isso. O corpo mitológico de histórias que sustentam uma religião, no caso do catolicismo é a Bíblia, no caso do islamismo é o Corão. Todas elas têm personagens, figuras simbólicas, muitas vezes não necessariamente literais, mas simbólicas, que trazem uma mensagem do que a nossa vida é e do que ela deve ser, e do que a gente deve fazer em relação a isso. Quando se perde isso, meio que a gente fica meio à deriva. E usar apenas o conhecimento científico para nos guiar não parece uma alternativa razoável, porque isso não vem funcionando. Porque a gente não consegue tirar a espiritualidade, porque ela sempre volta de alguma forma. Sim. E volta 2 vezes mais forte do que antes. Os pós-modernos vão olhar, os filósofos pós-modernos vão olhar para Nietzsche e vão falar assim: Deus está morto, legal. E eles vão olhar para as histórias religiosas e vão falar assim: cada história, cada pessoa meio que interpreta os símbolos da sua própria maneira, então meio que não existe verdade absoluta, porque meio que qualquer interpretação vai. Só que isso não funciona muito bem, porque falar que não existe verdade absoluta já é uma verdade bem absoluta. Sim. Então... Paradoxal. É bem paradoxal. Então, na verdade, o que me parece correto, eu sou de uma linha bem assim, eu gosto muito de Mircea Eliade e eu gosto de Carl Jung, né? Então eu gosto muito desses dois pensadores, porque eles vão falar que a religião, a espiritualidade, ela ainda é importante, nesse sentido comunitário que a gente já expressou várias vezes. E por que a gente precisa de uma crença maior, como o Marcelo estava explicando pra gente? Porque você realmente quer ver sua vida sem poder justificá-la, pelo menos de uma maneira que consiga dar sentido porque você está aqui? Aquela pergunta que todo mundo quer saber: qual é o sentido da nossa vida? Se a gente não precisa da religião, a gente não precisa responder isso. E todo mundo quer ter uma resposta para isso. Sim. Por que a gente quer ter uma resposta para isso? Não é apenas um vício parasitário que se anexou no nosso processo evolutivo. Existe um motivo real da gente querer dar sentido para as coisas. Sim. E a gente precisa da religião para isso. E tá tendo uma migração muito grande, para finalizar também tudo isso, que é as pessoas estão voltando para a fé. Então, a morte de Deus parece estar sendo revertida, né? Porque o ser humano, novamente, ele precisa isso. Seja ele por um argumento parasitário ou realmente porque temos que ter alguma crença maior. Qualquer uma das vertentes possíveis. Sim. E está tendo um grande apogeu, um novo apogeu espiritual. Seja as pessoas indo pro protestantismo, pro catolicismo, pra Umbanda, pro Candomblé, pro budismo. Tipo, as pessoas estão voltando para a espiritualidade. Como cristão, assim, é muito interessante, inclusive, ver que todas as vertentes do cristianismo estão tendo um crescimento exponencial. Exceto o protestantismo tradicional, mas isso aí é uma outra questão. Assim, evangelicalismo, ortodoxia e catolicismo das vertentes cristãs estão subindo, né? Estão subindo. Engraçado que tem um monte de gente também, principalmente jovens. Eu não sei se é a maioria dos jovens, e se é a maioria, eu não sei aonde que é. Porque o Brasil é um país ainda muito católico, muito evangélico, principalmente. Sim. Cristão, no geral. Mas muitas pessoas são que nem eu. Tem uma espiritualidade, mas não segue uma religião. Muitas pessoas são que nem eu. E eu acho que dá pra entender também. Muito dos meus dilemas com certas religiões específicas é justamente esse passo do segmento para uma doutrina específica. E às vezes existe um certo receio em relação a isso. E eu entendo muito bem esse receio. Mas por diversos motivos que não precisamos entrar necessariamente. Mas independentemente disso, as pessoas entendem que existe um espírito. Como eles entendem isso? De 1000 maneiras diferentes, né? Eu gosto muito eu já falei já falei bastante aqui do Jung e das teorias dele tentar buscar a religião que Freud abandonou, porque Freud falava que a religião era apenas uma ilusão que o ser humano criava para si mesmo, para escapar de certos medos que ele tinha, como o medo da morte, ou medo, enfim.
E a objeção que eu escuto muitas vezes pessoas colocando a Freud é: não é um pouco estranho as pessoas que estão tentando escapar, vamos colocar cristianismo. Então as pessoas estão tentando escapar, por exemplo, do medo da morte para acreditar numa fé posterior, né? Elas querem escapar de ansiedade e de medos e elas querem ter um conforto com a crença na fé. É um pouco estranho que o símbolo delas seja o líder religioso delas numa cruz crucificado, né? Que elas olham todo dia, né? Não, e outra, né? Um pouco estranho você ficar tendo esse golpe de ansiedade vindo pra você, sendo que tudo que você quer é uma ilusão bonitinha, né? Sim. Acho que a história cristã seria um pouquinho diferente, né? Pra que crucificar nosso Salvador, né? Pra que tem um inferno? Entendeu? Ou um purgatório. E as pessoas vão falar você se salva, você ainda tem que passar pelo fogo pra... Tipo... E as pessoas vão falar que o inferno existe pra controlar as pessoas, sendo que as pessoas gostam de querer colocar justificativas racionais em pessoas que não eram racionais. Então, assim, quando as religiões estavam no seu apogeu, no seu ápice, e elas governavam a vida cotidiana do ser humano, eu gosto muito do Fustel de Coulanges, no livro A Cidade Antiga, né? Então, assim, você querer falar que os líderes religiosos estavam enganando as pessoas com, por exemplo, a noção de inferno. Ah, o inferno, se você não me seguir, você vai pro inferno. Quer dizer, ele estava pensando em ter seguidores, né? Cara, essa ideia de racionalizar a fé só surgiu séculos depois. Os líderes religiosos daquele período antigo não pensavam com razão. O conceito de razoabilidade não existia, nada disso. O ser humano ele sempre se seguiu, a maior parte da história humana a gente seguiu por meio de fé, não por razão. A razão é um segundo na história humana. É um milissegundo da história humana. Por milhares e milhares de anos a gente teve crenças muito acima da gente. Então esses líderes religiosos, eles não acreditavam que eles tinham nem mesmo livre-arbítrio para questionar a ideia que eles tinham de inferno. Porque não veio deles. Porque a religiosidade ela vem de revelações do divino. É o que o nosso Deus revelou pra gente. Como revelou, cada religião tem os seus processos revelatórios, né? Mas, de qualquer maneira, isso veio para ele. Não é uma coisa que ele inventou para enganar os outros, entendeu? Porque esse conceito de enganar os outros usando a religião, usar a religião como uma ferramenta de manipulação, não existia nos antigos gregos e nos antigos romanos com as suas grandes, com as suas religiões que depois construíram esses impérios, né, o Império Romano, por exemplo, que é o que o Fustel de Coulanges vai falar na Cidade Antiga. Um excelente livro para pensar um pouco a respeito disso. Para pensar um pouco de que não é tão simples assim. Você não pode pegar uma motivação do tempo presente e jogar nos antigos. Os antigos não tinham esses conceitos. Sim. E eles não pensavam dessa forma. Eu também falando sobre isso. Eu não estou falando que ninguém necessita se converter para alguma religião, etc. Eu estou falando coisas que eu vi, observei e ouvi. Eu conversei com muitas pessoas e muitas pessoas próximas a mim se converteram nos anos mais recentes, passados, a religiões. Sejam, voltaram para a religião, já tinham uma religião, etc. Eles voltaram a ficar mais próximos, ou que realmente se converteram para outras religiões ou ganharam uma religião. Tem muita casa e muitas pessoas que elas crescem meio sem uma prática religiosa ali muito bem estruturada. Eu conversei com gente que se converteu para o islamismo, sim, juro, uma pessoa muito legal, muito legal. Um grande amigo meu se converteu para a igreja evangélica, mas ele já foi cristão, já foi católico, já foi maçom. Ele se encontrou na igreja evangélica. A pessoa já conversei com shintoístas também que se converteram para o shintoísmo e católicos aos montes também, porque a gente sempre vai na igreja e sempre conversa com muitas pessoas. E isso é um padrão, que é a pessoa começou a ter uma vida melhor, que foi o que você comentou sobre ser o vizinho melhor. Seja o muçulmano, seja o shintoísta, seja o católico, seja o evangélico. E até espiritista também. Uma grande vizinha mesmo, uma vizinha minha que virou também minha amiga, ela voltou para o espiritismo e ela está fazendo curso, está estudando sobre religião, etc. E todas essas pessoas, das suas maneiras, com as suas religiões, estão tentando ser uma pessoa melhor. Estão tentando ser alguém melhor. E elas ficam felizes tendo práticas religiosas. Seja fazendo o Islã, tipo, mudando de nome, fazendo o jejum que eles têm, indo e viajando para outro país para ter um encontro
e se sentir muito bem, se sentir muito feliz porque está com pessoas da mesma crença que ele, que acreditam nas mesmas coisas e tendo momentos reveladores mesmo, tipo, chegando no transcendente. Fazendo suas peregrinações. Seja tendo contato com o médium, indo para palestras, estudando isso, lendo, começando a ler, voltar a ler, porque quer entender melhor a religião, quer tentar entender melhor a vida, quer ser uma pessoa melhor, seja indo na missa e se confessando, olhando para os próprios demônios, que é uma coisa extremamente desconfortável. Se abrindo para outra pessoa e falando assim, eu errei, eu sou falho, eu quero ser melhor. E também estudando sobre isso, elas estão se tornando pessoas melhores. Elas não estão virando fanáticas chatas, tipo, meu Deus, venha pra mim, venha aqui. Depende. A grande maioria que eu conversei, não, graças ao meu bom senhor. É que a gente sabe que existem Existe os também. proselitistas insuportáveis. Isso sempre Principalmente vai recém-convertido. Mas É um da viciozinho religião que e tem. de diversas outras coisas. Você tem Exato. os elitistas insuportáveis do Corinthians. ter. Você tem na ciência que a gente estava Tem na falando agora. ciência. É. Sim, mas as pessoas que eu sou mais próximo e que eu conversei, principalmente as que eu sou mais próximas, elas estão felizes por estarem mais próximas da fé. Por estarem mais próximas da religião. E muitas coisas da vida dela, ao entorno e ao redor, melhoraram. Elas começaram a ver o mundo de uma outra ótica. Por uma outra percepção. Cara, tem gente que eu conheço, que voltou a ler por conta da religião. E, tipo, não gosta de ler, mas lê por conta disso. Sim. Ela ganhou um novo hábito, ela está aprendendo coisas novas. Ela está conversando com pessoas novas, ela está viajando. E, tipo, eu acho que você colocar a religião como algo negativo, como você mesmo falou, acho que também torna isso meio triste, porque, tipo, olha como transformou a vida dessas pessoas. Sim. Eu gosto muito, para trazer assim o impacto das ideias religiosas no nosso mundo bem atual, eu gosto muito do Mircea Eliade, porque ele foi um historiador das religiões, e ele tem de uma longa tradição de pessoas que vão estudar as mitologias comparadas de cada religião para entender os conhecimentos que a gente pode tirar dessas histórias que fundamentam as principais religiões que a gente conhece. Né? O Jung fazia muito isso também. Um cara grande que também fez isso foi o James Frazer, que escreveu aquele livro monumental, o Ramo de Ouro, que tem 4.000, 5.000 páginas, sei lá, e é dividido em 10, 12 volumes. Mas o Mircea Eliade saiu dessa tradição, dessas pessoas que pensavam a religião de maneira comparada, para entender como que seria a psicologia e a vivência do homem espiritual, né? E ela não é muito diferente de qualquer ser humano que a gente conhece hoje em dia, porque o que define muito de comportamentos Quais são os comportamentos do homem religioso através de todas as grandes religiões, né? Eles acreditam que existe um espaço que é sagrado. E esse espaço sagrado normalmente é o templo no qual ele realiza suas práticas religiosas. Sim. E esse templo, existem demarcações, e quando ele entra nesse espaço sagrado, ele passou de um reino espacial para outro. Ele tem uma vivência espacial diferente. Isso está até tem livros, né? Tem livros didáticos de psicologia até que falam sobre essas vivências do homem religioso, né? Que é o tempo e o espaço religioso. O tempo religioso é o tempo onde aconteceram essas grandes histórias, né? Onde os grandes personagens e protagonistas das histórias religiosas estavam ali fazendo, né, onde Adão e Eva existiram, né? Entre aspas, assim. Eles estavam nesse tempo que não faz parte do nosso tempo, que não faz parte do relógio que a gente cronometra. É um tempo que é um tempo e um espaço diferente que eles atuam por meio dos ritos, né? O rito é você atuar essas grandes histórias imutáveis, né? De novo, essa imutabilidade que permeia esses ritos e você trazendo eles de volta, porque existe algo importante que eles te contam, que você precisa conhecer e ter dentro de você, mais até instintivo do que racionalizado, de um direcionamento para sua vida e para a vida dos outros ao redor. E, de novo, é isso que une as pessoas, entendeu? Sim. É esse ímpeto de você ter um lugar onde as pessoas estão ali reunidas para serem pessoas melhores, que é uma igreja, por exemplo. E as pessoas se reúnem lá para isso. Agora, isso mostra pra gente que se você não vai para a igreja, pode ter certeza, você tem algum espaço sagrado. E você tem algum tempo sagrado também, você só não sabe qual é. Sim. Muitas pessoas vão falar que não, os ateus vão questionar isso com muita força, não tem problema. Se quiser, a gente entra no debate, mas, no geral, dificilmente, nem que seja a sua casa, o seu espaço sagrado, você tem algum tipo de vivência religiosa. Os ritos da religião, como, por exemplo, o batismo, né? A ideia de você ter uma segunda vida depois de um certo período de tempo. Você passou
de um campo a outro, né? No caso da água, né? Nesse rito específico, mas existem outros, né? Que envolvem ali, existem ritos de passagem que transformavam os jovens em homens, né? Sim. Que eles tinham que realizar certos tipos de ações, né? No judaísmo tem bastante isso. Certas tribos ainda tem muito disso até hoje em dia, e são ritos, às vezes, de você caçar um animal, de você fazer algo, e a gente tem isso de maneira instintiva até hoje. Nós temos os nossos ritos de passagem e eles são importantes. Você pode não ter sido batizado, você pode não participar de algum tipo, mas você tem os seus ritos também. E eles estão com a gente até hoje. Até hoje. É interessante você tocar nesse assunto. Tem um canal no YouTube maravilhoso chamado Like Stories of Old. E ele fez um vídeo recentemente, 2 anos atrás. Por que você fica voltando para Skyrim? E ele faz uma análise de um jogo de videogame, mas ele fala, as pessoas voltam para certos jogos de videogame justamente porque esses jogos se tornaram espaços sagrados internos das pessoas. Então, não apenas você tem os seus espaços sagrados, como às vezes eles não são nem espaços físicos. Às vezes é o livro que você tem que cria ali dentro de você um ambiente para você, né? Então... cheio de ritos, cheio de coisas. E assim, a gente não vai aqui também pintar nenhum tipo de religião como ideal. A gente não vai pintar no sentido de querer fazer com que você se converta para algum tipo de religião. Eu não sou de nenhuma também. A gente pode ter com a gente as nossas noções a respeito do que é ideal nessas práticas ou não, mas enfim, cada um tem o seu caminho para percorrer nesse sentido. É uma dimensão importante, a gente está falando, e você vai se deparar com essas questões em algum momento. Muitas pessoas debatem a respeito disso porque falam sobre os abusos cometidos por religiões no sentido de... Enfim. Diversos problemas. Problemas como a corrupção interna. Corrupção interna pode acontecer, já aconteceu muito também. Aconteceu também de assassinatos. Pais religiosos que têm uma forma abusiva de transmitir a sua religião para os filhos. Pessoas que eram executadas por não acreditar na devida fé. Estelionato. Ou exiladas, ou enfim. Isso já aconteceu muito ao longo da história. Sim. E ninguém aqui está falando que isso não existiu. Agora, o que a gente... Só que isso também existiu por outras coisas além da religião. O que a gente questiona é que não necessariamente isso seja um produto que vem da religião, porque isso acontece em política também. Sim. Então, o século XX veio para mostrar isso pra gente. Sim. Revoluções políticas que eram até mesmo consideradas ateias causaram o mesmo número de mortos que muitas revoluções religiosas fanáticas. Então, assim, isso é realmente algo para se colocar nos pés do instinto religioso do ser humano, ou é apenas a falibilidade do ser humano que as próprias religiões já vinham argumentando pra gente que existia, né? Então, porque eu entendo de onde isso vem, essa repulsa com o instinto religioso da pessoa, porque quando você tem uma instituição que fala, nós queremos aqui ser pessoas melhores, e o representante dessa religião faz algo de errado com você e com a sua família. Isso é um tipo de marca, um tipo de cicatriz que é difícil de você curar. Eu entendo as pessoas se afastam de religiões por conta disso também, mas o problema do mal, o problema da existência do maligno, não é necessariamente a religião que vai trazer. Qualquer ser humano, como as próprias religiões costumam falar, seja budista, hinduísta, católica, elas vão argumentar que existe um mal, a capacidade de fazer o mal existe em qualquer indivíduo. E talvez isso não seja, de novo, para ser colocado no altar da igreja como sendo a culpa da instituição, por exemplo. Sim. Porque... Enfim, já é um milagre por si só que a gente tenha tido que exista uma instituição no qual as pessoas queiram melhorar de vida por meio dela, né? Não é um espanto que isso tenha sido usado para coagir e para matar pessoas. Sim. Porque toda instituição que existe na história da humanidade foi usada para esse propósito. Sim. Toda crença humana causa esse tipo de coisa, causa esse tipo de questão. Cara, qualquer grupo crença de pessoas. Crença política, gente. É só pensar na política. Não, nem só isso. Grupos de pessoas. Clubes de futebol que não tem de problemas Torcidas internos. Organizadas. Torcida organizada, a gestão do próprio clube com corrupção interna. Assim, juntou mais de 10 pessoas, provavelmente vai dar um problema. E se você vai começar de 100, 200, 500, 1000, cara, vai dar problema. Só coisa assim, Jesus não conseguiu juntar 12 sem que uma fosse problema.
Então, Por isso eu falei 10 até. Então, tipo, não tem muito o que fazer. A culpa em si talvez não é da religião. E você culpar pequenos grupinhos, ou às vezes pequenos indivíduos, por conta de sujou algo maior. Tipo assim, cara, uma maçã podre vai existir. Não é surpreendente que o mal exista. Não é surpreendente que o mal surpreendente que, apesar da existência do mal, existam pessoas fazendo bem. que o bem é possível. O bem Que o é bem possível. E, a religião muitas dessas vezes fala religiões disso. estão tentando falar isso pra gente. Uhum. Eu acho que um dos problemas modernos de falta de sentido que as pessoas têm é justamente isso. Sim. Essa noção que falta ainda, essa noção que a gente joga para debaixo do tapete como se fosse algo que não precisasse ter, que é essa espiritualidade direcionada para um bem maior, né? Que enfim, crenças materialistas gostam de fingir que isso não é importante. E às vezes O homem que trata o materialismo como seu próprio Deus. E o materialismo acaba sendo talvez até pior e mais cruel. Uhum. Todas as nossas instituições atuais, como o próprio Fustel de Coulanges fala na Cidade Antiga, no livro A Cidade Antiga, tiveram uma origem religiosa, né? A instituição da família, a propriedade privada, tudo veio de um ímpeto religioso, Sim. de revelações que a gente teve lá atrás. Por isso hoje em dia a gente não tem mais que ter essas crenças, não sei o que. Você tem ainda, só que de uma maneira sua. Sim. É isso que a gente está querendo dizer. Né? De novo, aquela humildade da gente entender. Tem coisa que a gente não sabe e tem coisa que a gente não vai saber. Mas a gente tem fé. Então, enfim. Acho que Eu acho que esse é um bom momento para a gente ir fechando então a nossa conversa. Sim. Porque a gente já viajou um pouquinho, a gente velejou um pouquinho no mar do pensamento religioso e das ideias religiosas. Obviamente esse tema ele pode ser explorado por, enfim, se a gente pegar cada religião, Nossa, isso aqui vai até... Só que eu acho que o principal do que a gente queria passar aqui, da ideia do que a gente tem por religião, de também um pouco de espiritualidade. E porque é importante pra gente. Porque é importante e o estado atual dessa discussão, né? Sim. Então, a religião seria apenas um parasita que se anexou no nosso processo de adaptação por meio da evolução e a gente precisa ignorar isso? Ou ignorar não, matar esse parasita? Ou seria a religião uma tecnologia que fez com que as sociedades saíssem de tribos para cidades, e de cidades para estados, e de estados para, enfim, para grandes civilizações, e que ela é útil, embora não seja real, ou ela, além de ser útil, ela também é real? E aí isso a gente vai deixar essa dúvida para vocês, cada um aqui tem uma resposta para isso, né? Sim. Então, assim, vamos fechar agora? Cada um aqui falando o que pensa por religião. Vamos lá, o que é religião para cada um de vocês? Vamos lá, quem quer começar aí? Cara, eu gosto muito da frase do Kierkegaard também, que eu falei que a religião, ela dá o porquê estamos aqui. Eu considero que a religião, ela é uma relação com uma força transcendente. Um relacionamento. Ela é um tipo de relacionamento pautado em você perceber e interagir com uma força da qual você sabe que você depende inteiramente. E é isso. A religião, a etimologia da palavra vem daquela palavra em latim religare, né? Que é a questão de você se religar com aquilo que está acima de você, né? E para mim a religião ela parte muito, muito disso. Eu acredito que seja, enfim, religiosidade e espiritualidade são diferentes. A gente já mencionou isso aqui. Mas o ímpeto de religioso de você ter uma organização do instinto espiritual em busca de algo maior para si mesmo e para os outros é o que compõe para mim a religião. E é isso que fez com que ela fosse tão fundamental ao longo da história humana e vai continuar sendo fundamental. E ignorar a religião como a gente vem fazendo por meio de crenças ateístas, não que você não possa ser ateu. A gente não está falando que o ateísmo ele é algo que deva ser descartado, ou que se você é ateu a sua falta de uma crença é um problema necessariamente. A gente está falando que, por conta da nossa história, é impossível. Isso é até uma crença minha. E aí pode ter o debate com os ateus. Eu acho que o ateísmo 100% ele é inexistente. Por conta dessa... Eu acho que você pode sim argumentar que talvez um Deus não exista da maneira que você está imaginando que outras religiões pensam nesse Deus.
Mas você tem alguma espiritualidade, alguma fé em alguma coisa, e isso já é um componente muito grande de uma religião. Sim. Né? Então, o que a gente está querendo dizer, na verdade, é que o problema da falta de um espírito religioso é essa falta de direcionamento de uma justificativa do sentido para sua vida. E isso está causando uma série de problemas, até mentais, de saúde mental, no sentido de, que é isso que o Jung vai falar, que lá atrás o ser humano ele tinha uma mente fixa, porque, de novo, a gente seguia os ditames da religião sem contra-argumentá-los, porque não existia ideia de contra-argumentar isso. Sem gastar essa energia. Sem gastar essa energia. Só que o nosso mundo material era meio pobre, né? A gente não tinha essas descobertas científicas. E hoje em dia inverteu. Os deuses vieram para dentro da gente, porque a gente matou eles no externo, porque a gente meio que dominou a natureza humana por meio da nossa ciência. E agora eles estão aqui povoando o nosso interior, surgindo de mil maneiras diferentes que a gente não consegue entender como, que é essa espiritualidade emergente. E por conta disso, por conta de a gente tentar se guiar única e puramente de maneira materialista, a gente perdeu um poder muito grande de unir pessoas que organizações políticas não têm, da mesma forma. E a gente perdeu também essa direção para nossa vida. Eu acho que isso causa grandes problemas. Então, para mim, a religião é tudo isso aí que eu falei. Então, bem... eu posso fazer um adendo? Faça Até um porque adendo. o que você falou me fez pensar um pouco, né? Um dos versos que mais ficaram comigo da minha leitura de Santo Agostinho, lá se vão alguns anos quando isso aconteceu, mas que permanece comigo, é justamente, inclusive quem se interessar depois, procurem as palestras do professor Joel Gracioso. Ele é um acadêmico e professor universitário de Santo Agostinho, excelente, que vale muito a pena dar uma olhada. Mas a frase é: fizeste-nos para nós, Senhor, e inquieto está o nosso coração até que descanse em vós. Me parece que o ser humano ele foi feito para a relação, e uma relação com a qual ele parece não conseguir viver sem é com o sagrado. É com o Deus. Seja lá o que você entenda por Deus. A fé orienta, como vocês falaram. Eu acho que orienta como nenhuma outra classe de crenças consegue fazer. Então, eu acho que o nosso mundo material, ele está muito bem dominado cientificamente. A gente tem prazeres e a gente tem necessidades que estão sendo correspondidas, né, fisiológicas, de fome, de sede, que estão sendo respondidas como nunca foram antes na história da humanidade, mas o nosso interno está muito quebrado. Sim. E o Jung vai usar muito a história da arte para falar sobre isso, como as obras de arte naquela época eram muito assim, o traço perfeito, idealizado, das formas idealizadas, e hoje em dia é um monte de arte abstrata. Porque a gente não tem nem mais o conceito de uma forma correta, porque quando você perde o ideal transcendental, meio que vira tudo um monte de formas abstratas jogadas numa tela. Tudo vira nada. E eu diria que... Eu posso até, assim, acho que até faz sentido dar umas recomendações de leitura para quem quiser se aprofundar nos temas que a gente trouxe aqui. Se vocês quiserem também, acho que a gente pode começar a fazer isso até todo episódio, na verdade. Eu gostei muito, os livros que me fizeram raciocinar muito e trazer esses pontos que eu trouxe aqui foram A Mente Moralista, do Jonathan Haidt, Bom. O Sagrado e o Profano, do Mircea Eliade, fundamental para mim, Homem Moderno em Busca de uma Alma, do Jung, também, gosto bastante, A Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges, também. Acho que esses 4 aqui, eles são muito importantes para ver o desenvolvimento do pensamento religioso e por que ele é tão importante, né? E vai continuar sendo importante, inclusive. Certo. Olha, já que mencionei Santo Agostinho, eu recomendo sim as Confissões de Santo Agostinho, não porque é um livro religioso, mas justamente porque ele é um livro de confissão e de exame de consciência, onde você vê a jornada justamente de uma pessoa que não acreditava em nada, passando a acreditar em alguma coisa, e como isso aconteceu e os efeitos disso depois. Eu recomendaria Consciência da Imortalidade, do professor Olavo de Carvalho, porque ele faz uma análise de fatos que ele faz uma análise da crença da mortalidade da alma, da importância de você se enxergar como uma alma que continua para depois do corpo, e ele também faz uma análise de experiências extrasensoriais, né, de pessoas que tendo morte cerebral
foram ressuscitadas e voltaram falando de detalhes, por exemplo, do ambiente que elas não teriam como saber estando limitadas ao próprio corpo, por assim dizer. E ele faz, a partir disso, justamente uma análise desses fatos para falar sobre a imortalidade dela. Não é um livro voltado para te convencer de que você tem uma alma, mas isso acaba sendo uma consequência para muita gente. Deixa eu fazer um parênteses. Você mencionou uma figura polêmica agora. Algumas vezes, né? O Olavo de Carvalho. Vamos lá. Eu tenho certeza que alguém que está ouvindo isso aqui, ouviu, vai ficar incomodado, porque é uma figura polêmica. Eu sinto no dever de falar isso aqui agora. Tudo bem. O Kiesel, ele estuda a obra do Olavo de Carvalho, que é uma figura polêmica. Sim. E se você fica incomodado porque uma figura polêmica foi mencionada, você tem problema para resolver consigo mesmo. Porque assim, problemas. Cara, e eu falo isso até porque na faculdade de psicologia a gente estuda Martin Heidegger. Martin Heidegger era um cara autodeclaradamente nazista. E o cara ajudou o império nazista do Hitler. E ele queimou os livros do professor dele, do Russell, inclusive, porque o regime nazista demandou isso dele. Sim. Então, assim, a gente estuda esse cara numa boa. O pessoal compra livro deles, né? O Ser e o Tempo. Acha super legal. Sim. O Ser e o Tempo. Né? O pessoal acha incrível, não sei o quê, mas Olavo de Carvalho não podemos estudar a filosofia do Olavo de Carvalho porque ele é muito polêmico, porque é recente só. Foucault você não precisa... Você não precisa acreditar em tudo que esse cara fala. A gente está mencionando aqui uma filosofia. Porque esse cara escreveu textos, o Olavo escreveu textos filosóficos e textos políticos. Os textos políticos são os mais polêmicos, como aquele O Imbecil Coletivo, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Idiota. Sim. Eu só li esses dois, eu não li a obra filosófica dele, não posso avaliar nada. Mas você leu mais. Eu já fui aluno do curso online de filosofia dele, eu tenho mais interesse, inclusive, pela filosofia dele do que pela parte política. Exato, viu? Olha como as coisas acontecem, né? Você e não precisa assim, ser um fanático. Foucault era um apreciador da juventude, vamos colocar assim. Platão tentou dar um golpe de Estado, acabou sendo preso e vendido como escravo. Um aluno dele teve que comprar ele para ele ser liberto. Então, vamos aprender que, às vezes, a vida de um filósofo não reflete perfeitamente a filosofia dele. Lógico. Né? Eu senti dar esse parênteses aqui, porque eu sei que necessário. alguém vai ouvir o nome claro. e vai ficar todo, tem contrações, ai, nossa, tremeliques. como eles são bolsonaristas conservadores. Não sou bolsonarista. Não, ninguém aqui é. Não, ninguém pelo aqui amor de Deus. Fiquem tranquilos. Ninguém eu estou, aqui é. eu Não, estou pelo amor de recomendando Olavo como eu li filósofo. algumas obras políticas de Olavo de Carvalho e eu não concordo com muita coisa ali. Então, assim, agora, eu quis só fazer esse parênteses. Michel Foucault. Pesquisa, você que gosta de Michel Foucault, você que gosta de Sartre, você que gosta de Simone de Beauvoir, pesquisem. Foucault, Sartre e Beauvoir, petição francesa. É só isso que eu vou falar pra vocês. Se você tem problemas com o Olavo de Carvalho, pesquisem aí a petição francesa. Ou algumas declarações do Heidegger também. Ou algumas declarações do Heidegger, do Mises, enfim. Mas o todo ponto mundo, entendeu? Mas todo mundo meio Não, escroto. mas quer saber? Foi o seguinte, se você não gosta do Olavo, estude a obra dele e refute ele com razão. É uma coisa justa também. Tipo, não fica só falando que ele é o guru bolsonarista e por isso astrólogo. não podemos lê-lo. Quer dizer que você quer censura agora, irmão? Se você tiver uma boa crítica filosófica da obra do Olavo, eu vou querer ler você. E assim, o mínimo que você vai conseguir saindo disso é ser mais inteligente. Exato. Você vai conhecer novas ideias, você vai ler. Exato. Figuras polêmicas, assim, pelo amor de Deus, você tem que saber separar a polêmica do outro pensamento da pessoa. Sim. Ai, não dá pra separar, não sei o quê. Fala isso pro Foucault e pro Heidegger, então. Fala isso pro Foucault. Fala isso pro Mick Jagger, depois eu te falo o que ele fazia com o jornalista. Então, assim, é um negócio muito bizarro isso daí, porque é uma figura recente. As figuras recentes, ou figuras que estão vivas, dão muito problema, né? Cara, você consegue imaginar Olavo de Carvalho, Jordan Peterson, o pessoal fica todo meio eriçado, assim, né? Porque são figuras polêmicas. Você pode imaginar o que eles falavam do Sócrates? Depois dessa discussão dele? Exato. Mas então, enfim, assim, eu só quis dar esse parênteses. Não, eu agradeço porque foi importante. E um livro que eu esqueci de mencionar, hein? A Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis. Eu ia mencionar esse. É muito legal. É muito legal também. Na mesma linha. Para entender o pensamento, principalmente o pensamento cristão. Sim. Muito bom. Nessa linha também de entender o pensamento cristão, eu recomendo um livro chamado O Homem Eterno, do Chesterton. Porque o Chesterton, ele tem uma ideia muito boa que é:
o homem que nasce numa civilização cristã, ele cresce já com um certo tédio do cristianismo. Ele nunca prestou muita atenção naquilo, mas é meio que cultural, é meio que está no ar que ele respira, existe. Mas como é muito próximo, ele já tem um certo cansaço daquilo. E que, portanto, aquele que ouve sobre o cristianismo pela primeira vez na vida, né, o pagão, ele é muito mais caridoso com o cristianismo do que o próprio cristão cultural, por assim dizer. Uhum. Então ele faz o esforço de explicar o cristianismo de fora, como se fosse uma coisa nova. E é um estudo muito interessante. Eu compartilhei um pouquinho dele no episódio de Natal. E por último, eu recomendaria tudo do Eric Voegelin. Nossa, é um cientista político bem Sim. interessante e que, inclusive, curiosidade, ele foi perseguido pelo Terceiro Reich. Ele era alemão Sim. e ele foi Aham. perseguido pelos nazistas porque ele discordava dos caras. E ele faz... E o trabalho do Voegelin é analisar a busca da humanidade pela verdade ao longo da história. Uhum. Os diferentes movimentos de busca da verdade da humanidade. É excelente. Porque ele cobre gnosticismo, cobre cristianismo, cobre ateísmo, cobre as ideologias modernas. Uhum. Então, recomendo muito. Desculpa, Marcelo, antes de chegar em você, mais um que eu esqueci. Ó, tem um muito bom também, o Tao Te Ching. Então. Pra você pegar um pouco mais de religião oriental também. Sim. Leia o Tao Te Ching do Lao Tse. É bem, bem interessante. O I Ching, o livro das mutações, também é muito interessante para pegar esse pensamento dessas outras religiões, de outras matrizes. Cara, eu ia citar Imitação de Cristo, Confissões e o Tao Te Ching também. Então, Desculpa, Marcelo. A gente tirou tudo dele, não sobrou nada. não sobrou mano. nada. Caraca, Porque- bicho, a gente tirou... Nossa, essa pausa que eu fiz agora no Marcelo, ele tava com um livro na cabeça. Aí eu fui lá e mencionei o livro. Tirei! Eu só não vou mencionar Caraca, perdão, Confúcio, Marcelo, desculpa, porque eu cara. ainda não li Confuso. Mas Os Análises de Confúcio é eu legal, ainda mas não li, então não mas sei dizer eu ainda. diria que impactou também religiosamente, Sim, porque virou meio que talvez até o confucionismo, sim. mas é muito bom o livro Que do uma fundou das a civilização vertentes. chinesa, então vai É, valer. os Exato. Analetos do Confúcio também são muito, muito bons. Eu não li ainda, por Mas isso ele eu não tem um texto que fala de transcendente necessariamente. É que as Não. normas ali ditas acabaram virando isso Sim. depois. Mas, até porque, pensa em citar esses 3 ou 4. Se você tem dúvida de religião, ou até mesmo curiosidade, pesquise. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Sim. Você converse com outras pessoas, igual a gente fez também. Converse com outros praticantes ou com outros sacerdotes, por assim dizer. Eu bispas, aprendi etc. muito conversando com os sacerdotes dos templos, cara. Os monges do budismo, os padres da igreja. Vai conversar com essa galera, ué. Você quer conhecer mais, conversa Cara, com o converse, pessoal. pesquisa sobre mitos, sobre histórias, porque no final é um conhecimento humano muito importante e que Uhum. são pilares de fundações, de Sim, cidades, civilizações. Exato. Então, pesquise, escute Uhum. e tenha a humildade que a gente comentou antes também, seja a científica ou seja a religiosa, mas tenha essa humildade de abaixar a cabeça e pelo menos explore, de explorar. É, de boa vontade. Depois que exato. roubaram me tudo, é isso que eu tenho pra falar. Não. Esse cara é foda, velho. Os caras roubaram tudo. Nossa, Roubaram mano. Tudo maluco, velho. Quando o Keita falou confissões, eu falei assim, esperava, mas eu tenho outras opções. Aí falou, ok. Maravilhoso. Quer dizer, sinto muito. Acontece. Era tão fácil. Fala da Bíblia. Fala da Bíblia. Também. Falei a Bíblia. Mas Sim, conversa tá com fácil, eles tá fácil. Bom, é isso, gente. Bem, Muito bom. Estamos encerrando aqui esse episódio, essa conversa sobre religião. Isso. Se você gostou, deixa aqui nos comentários o que você mais gostou ou não, o que você discorda ou concorda. Se você acha que essas reflexões que a gente obteve aqui por meio dessa conversa poderiam ser de benefício para alguém, compartilhe esse nosso episódio com alguém que você conhece, com alguém que você acha que se beneficiaria de ouvir toda essa conversa aqui. A gente está aqui, se você não conhece a gente ainda, Farol Podcast, toda semana a gente traz um tema que é uma pergunta que a gente tenta responder, e dessa vez foi religião. O próximo tema da semana que vem é o tema o que é ciência, para pegar justamente assim na ladeira do que a gente conversou agora, né? E fazer meio que um complemento até para essa conversa de hoje, né? Isso. Então, se você gostou, também siga a gente nas nossas redes,
vai aparecer no final aqui do episódio. No YouTube, no caso, se você estiver assistindo no YouTube, vai aparecer nossas redes aqui na imagem. E se você estiver no Spotify, tá na descrição do episódio. Então, obrigado por acompanhar a gente aqui até o final desse episódio. E é isso, até mais. Até mais. Curta, comente, compartilha. Isso, faça Até do a Farol próxima. a sua religião. Nos assista toda segunda-feira, Exato. às 10 da Você manhã. só precisa de uma religião, ela se chama Farol Podcast. Ou Nós você somos vai seus pro deuses. inferno. Nos dê dinheiro. Tchau, gente. Nos deem dinheiro, precisamos. Nos é deem isso. dinheiro. Nos deem dinheiro. Preciso- Vendam suas casas para nós. Exato. Patreon do Farol. Exato. quando- Tá todo mundo parcelando um monte de coisa aqui, a gente precisa comprar umas coisas se puder Exato. doar pra gente. Você quer E que é a gente bom tenha um dinheiro, áudio dinheiro melhor? nunca é demais. É isso, tchau. Adeus. A gente falando isso se aproximando da câmera. Exato.